Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre essa grande vitória do CSA sobre o CRB por 3-2, jogo válido pela quarta rodada do campeonato alagoano. E nesse vídeo eu vou principalmente destacar os personagens do jogo, falar um pouquinho sobre a partida, mas vou falar principalmente dos grandes personagens do confronto desde antes da bola rolar. Quero também que você deixe aqui nos comentários tudo que você viu da partida, da semana também, desse confronto, desse clássico que manteve o CSA com 100% de aproveitamento, quebrando um jejum sem vencer o CRB nas últimas temporadas e que fez o CRB conhecer a sua primeira derrota no ano de 2025. Aqui a gente tem um pouco das escalações que foram para o confronto e já batendo o olho nas escalações a gente tem um impacto. Primeiro é um CRB que foi dentro do padrão, um CRB sem nenhuma mudança, um CRB sem nenhuma surpresa. E do outro lado, um ponto que já chama muita atenção e que eu já abro também a atenção para um dos grandes personagens do confronto, que é o técnico Igor Magalhães. O início da temporada do CSA é muito boa, já dá para ter uma ideia do que o CSA tem como objetivo de jogo. Claro, apresentou algumas limitações contra o Confiança, algumas falhas, mas o que mais impressiona é o técnico não tem medo de mexer já nos primeiros momentos que pedem um pouco mais de decisão ou de pressão. No jogo importante de estreia na Copa do Nordeste, fase de grupos, ele tirou o Gustavinho para colocar o Álvaro. Uma ideia, um movimento em que em nenhum momento se teve isso no CSA. E nesse clássico ele vem com dois centroavantes, vem com Brian aberto pelo lado direito, aposta novamente no Vander, que foi bem, e traz uma mudança que de fato o CRB terminou sentindo. CSA tem uma postura defensiva, inclusive aqui é um pouco do CSA com a bola. CSA sem a bola tinha o Vander um pouquinho mais aberto por aqui, Nicola centralizado, o Brian aberto pelo lado direito, Cachoeira aqui à frente e esses dois homens, os dois centroavantes do CSA. E com a bola, Cachoeira por aqui, Brian por aqui, Nicola e Vander dividindo esse meio de campo, Thiago Marques e Igor Bahia no comando de ataque. E aí eu já chamo a atenção para outro grande personagem do jogo, que é o Cachoeira, como vem sendo decisivo para o CSA. É impressionante como o Cachoeira inicia a temporada, como ele consegue trazer pontos e fatores de surpresa durante o jogo, como o Igor também, ele gera liberdade ou gerou liberdade para esses dois homens hoje. Cachoeira em alguns momentos por aqui, inclusive no segundo gol, mas inicialmente desse lado. Brian, no momento do primeiro gol, aparecendo pelo lado esquerdo. Teve o retorno do Roberto também no jogo do CSA. O outro grande personagem que eu quero chamar a atenção é o nome do Thiago Marques. Impressionante como ele inicia mal os primeiros jogos, retornando de lesão, que é normal, e ele já apresenta uma rápida recuperação. O CSA começou com a intensidade maior. Eu até fiz um ao vivo aqui, há poucos minutos atrás, falando e com opiniões também contrárias nos comentários, mas parecia que o CSA estava entrando para um jogo de uma grande decisão, e do outro lado um CRB aparentemente num jogo de início de temporada. Talvez a falta de ritmo de jogo, isso também foi uma pontuação de um internauta, de vocês que seguem aqui o canal, também falaram sobre isso. O CRB está sem ritmo de jogo, é apenas o quarto jogo do CRB na temporada, enquanto o CSA tem 6. Então isso pode ter causado algum efeito, mas a parcela da vitória do CSA, eu acredito muito a esses três nomes, principalmente ao Igor Magalhães, principalmente, acho que são poucos técnicos que têm coragem de trazer mudanças como essas, e também ao Cachoeira, ao Thiago Marques, ao Brian, ao retorno do Roberto, a todo o grupo do CSA que teve uma entrega física muito grande. Agora, não tem também como a gente fechar os olhos para esse CRB. CRB que não explorou ao máximo o que poderia entre as suas peças. E aí recai também um pouco sobre o trabalho do Humberto Louser para esse jogo. Eu tendo a ver e também a pensar que o Confiança, em alguns momentos, explorou mais o CSA do que o próprio CRB.
Não estou falando que Confiança é melhor do que o CRB. Estou falando que, por exemplo, uma das falhas que o CSA tinha, que era de correr para trás, uma recomposição a partir de uma conexão rápida do Confiança, o CRB não explorou. O CRB não explorou a velocidade do Léo Pereira, pouco explorou também o movimento do Rafinha, teve um jogo abaixo do GG, teve um jogo abaixo de praticamente todo mundo. Teve a estreia do Danielzinho, teve a entrada do Ronald no final, teve a entrada do Matheus Pureza também, a saída e o contestado Nathan Melo não fez o melhor jogo dele com a camisa do CRB. Muitas contestações também sobre o nome do Miranda, principalmente no gol sofrido, mas acho que ali foi muito mais mérito do Thiago Marques do que uma falha do Miranda em si. Enfim, essas pontuações eu queria trazer, e uma outra pontuação também que aí foge um pouco do jogo, mas nem tanto. A gente teve uma declaração, inclusive, vou puxar aqui, do presidente do CRB. Eu sou muito daqueles caras do é melhor ficar calado em algumas situações. O técnico do CRB, o presidente do CRB, ele não é muito dessa, né? É muito mais de um personagem, às vezes. Ele é muito competente fora de campo, mas ele tem muito esse lado do personagem. E teve aquela declaração dele, o CRB vai passar o rodo sobre o CSA. E isso, vou até colocar aqui pra gente ver. E isso, acho que serve muito de munição pro outro lado. Deve ter acontecido, por exemplo, lá na prévia do jogo, nos vestiários, enfim, durante toda a pré-eleição, é de se imaginar que a turma do CSA escutou isso daqui, né? Vou colocar para vocês. Infelizmente, sábado não haverá alegria para vocês aí, viu? O CRB vai passar o rodo aí, não tem jeito não, viu? Um abraço aí a todos aí, só dá o galo. É de se imaginar que isso rolou, né? E isso serviu de combustível para o lado do CSA. Não estou dizendo que esse foi o ponto crucial, muito pelo contrário, acho que não estou dizendo que esse foi o ponto crucial do resultado do jogo, mas isso serviu de combustível para o outro lado. Agora, se tem um CSA que tem mais uma possibilidade de jogo, CSA que durante a partida também trouxe mudanças, na entrada do Álvaro, por exemplo, no lugar do Igor Bahia, e aí não foi o Álvaro que ficou aqui, por exemplo, como aconteceu contra o Confiança, o Brian que ficou mais aberto e o Álvaro por aqui, e depois teve a própria entrada do Gustavinho pelo lado direito, Rafinha também entrou, Rafinha no lugar do Cedric, e uma mudança que chamou muita atenção que foi a entrada do Silas na lateral esquerda. Silas entrando na lateral esquerda e não o Enzo. Então foram as mudanças que terminou o técnico Igor promovendo do lado do CRB. Teve a entrada do Danielzinho e a permanência do GG, né, ficando claro que dá para os dois jogarem juntos, principalmente quando é para buscar o resultado. Teve a entrada também do Ronald por esse lado direito. O Léo Pereira, com a entrada do Ronald, terminou indo para o lado esquerdo. Teve também o movimento aqui do Matheus Ribeiro indo para o lado esquerdo e a entrada do Matheus Pureza para o lado direito. Teve a saída do Nathan Melo depois, mas enfim, as mudanças prévias aí que foram durante o jogo. A saída do Nathan Melo já foi quase no final do confronto. Enfim, pouco do que eu vi do confronto, CSA com o impacto das mudanças e o CRB sentiu essas mudanças na equipe adversária. Um CSA como um todo com uma entrega de intensidade muito maior do que a equipe adversária e um CRB que deixou muito a desejar, individualmente, coletivamente também. Deixa aqui nos comentários o que você viu do jogo, também deixa o joinha se possível, compartilhe o link, isso ajuda demais ao crescimento do canal e faz com que eu traga ainda mais conteúdos como esse aqui para vocês. Eu vou ficando por aqui, deixa também a sua opinião sobre o jogo. Até a próxima.